30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Faltam 40 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia: economia em crescimento. Setores de indústria e comércio contratam mais. E Brasil tem recorde no número de pessoas trabalhando. Jéssica Gonçalves. O número de pessoas ocupadas no Brasil no trimestre de abril a junho deste ano chegou a 98 milhões e 300 mil, o maior desde a série iniciada em 2012. Crédito para empreendedores investirem, comprarem equipamentos e pagarem salários dos funcionários. Nova fase do Pronamp é tema de entrevista ao vivo do dia com Alexandre Iwata, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ministério da Saúde confirma a primeira morte por monkeypox, a varíola dos macacos. E vamos falar sobre ações que estão sendo tomadas para evitar o surto da doença no país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os bancos começaram a ofertar esta semana novas linhas de crédito para quem é empreendedor e tem um pequeno negócio. É a nova fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E para dar mais detalhes sobre esta nova fase, nós conversamos ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente o convite. Saudações a todos os ouvintes. É um prazer estar com o senhor. Secretário, o programa foi criado em 2020 para auxiliar os pequenos negócios durante a pandemia. Qual que foi o papel do Pronamp nesse contexto? Bom, Mariana, quando a pandemia começou e ele atingiu fortemente a economia brasileira, a economia mundial como um todo, você teve aí um conjunto de ações para mitigar esses efeitos deletérios da pandemia, dessa crise sobre a economia, e o Pronamp foi dessas iniciativas, né? A ideia do Pronamp, então, era você facilitar o crédito para pequenas e microempresas através do provimento de garantias para que os bancos pudessem prover esses empréstimos. A gente teve um montante de 2020 e 2021, nós tivemos um total de 62 bilhões de empréstimos, num total de mais ou menos 850 mil operações. Desses 62 bilhões, em torno de 15 bilhões foram para microempresas, 47 para pequenas empresas. Um dos principais desafios enfrentados pelos donos de pequenos negócios é contar com apoio financeiro para ter capital de giro, investimentos, enfim, né? O Pronamp é uma resposta ao setor nesse sentido. Qual a importância do crédito para as pequenas empresas? Obrigado, Luciano. Bom, várias pesquisas mostram que o acesso ao crédito é um dos maiores entraves aí para o pequeno empreendedor. Nesse contexto, então, novamente, né, o Pronamp traz aí uma facilitação de crédito para essas empresas. Então, hoje em dia, o que acontece? Né? A gente tem aí, ele permite que o recurso seja utilizado tanto para investimentos quanto para as operações capital de giro. Né? Então, se o empresário estiver querendo fazer uma reforma no seu estabelecimento, ou mesmo usar para pagar folha de empregados, ele pode fazer isso utilizando os recursos do Pronamp. Agora, se é importante para o pequeno empreendedor, eu imagino que para o microempreendedor individual seja ainda mais relevante, né, secretário? E eles puderam entrar a partir de agora no Pronamp também. Sim. Então, essa é a novidade do Pronamp. Nas versões de 20 e 21,
o programa estava focado nos microempresários e nas pequenas empresas. Nessa nova versão, a gente tem aí a inserção dos MEIs, né? Então, para a gente ter uma ideia de volume, nós estamos falando aí em torno de 14 milhões de empresas, né, que hoje estão na forma de MEI. Isso aí totalizando aí, basicamente 67% das micro, pequenas empresas brasileiras são MEIs, né? Então, a gente está trazendo uma abrangência muito maior. Se a gente for olhar especificamente as micro e pequenas empresas, que era um público do Pronamp anterior, a gente está em torno de 7 milhões e estamos adicionando mais 14 milhões de empresas a esse universo de empresas elegíveis a receber os recursos. Nesses 2 anos, o programa passou por mudanças. Em 2021, o Pronamp se tornou uma política pública permanente do governo federal. O que isso significa, secretário? Bom, novamente, né, a ideia do Pronamp foi o combate à pandemia. Você tinha antes do Pronamp, as empresas enfrentavam uma dificuldade em relação ao provimento de garantias reais, para que elas pudessem ter acesso aos recursos. E com o Pronamp você tem a constituição de um fundo que no início ele garantia até 85% das perdas no eventual crise aí de inadimplência por conta da pandemia. Observou-se que essa inadimplência era bem menor do que os 85%, né, que garantia-se no começo, e hoje em dia essa garantia está em torno de 20%. Então, assim, com isso, você tem essa facilidade para os bancos, maior atratividade para os bancos poderem emprestar para esses pequenos empreendedores. Eu acho um dado importante também no funcionamento do novo Pronamp. Nessa versão, o programa evoluiu no sentido de você trazer uma maior proteção aos dados pessoais, né, dos sócios dessas pequenas empresas. Isso muito à luz da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, hoje em dia, quer dizer, o usuário ele precisa acessar o portal do ECAC, que é um portal da Receita Federal. A gente trabalhou-se para você melhorar o acesso à navegação, e o usuário pode, então, entrar no portal, preencher algumas informações básicas, e ele escolhe qual instituição financeira para a qual ele deseja enviar as informações. Então, isso é uma melhoria no programa que a gente está trazendo nessa nova versão. Agora, então, a gente pode imaginar que o Pronamp foi criado como uma espécie de programa emergencial e agora ele está passando por alguns ajustes? Sim, ele está tendo uma melhoria. Nessa nova versão, o objetivo é justamente você consolidar a retomada do crescimento. O programa, esses novos recursos vão ficar disponíveis, esses recursos, né, originais vão ficar disponíveis até 31 de 12 de 2014, né, final de 2014. São recursos que já tinham sido inseridos nesse fundo garantidor, só que aí com a revolvência dos pagamentos, né, os pagamentos que forem sendo feitos dos empréstimos feitos anteriormente, eles vão poder ser reutilizados para garantia de novos financiamentos. E qual é a expectativa de volume de empréstimos contratados pelo programa? Nessa versão, a expectativa é mais ou menos em torno de 50 a 60 bilhões. Essa aí é a nossa estimativa. Até ontem, né, o quarto dia, o programa começou esta semana, começou exatamente na segunda-feira, dia 25. Até ontem a gente já teve em torno de 56, 57 mil operações, né, 56, 57 mil empresas sendo contempladas, num total de recursos de quase 6 bilhões. Tá? Então, mas até 2024, espera-se que sejam emprestados em torno de 50 a 60 bilhões. Estamos conversando com Alexandre Iwata, secretário de Competitividade e Produtividade do Ministério da Economia. Secretário, normalmente, quando se fala em financiamento, em empréstimo, existe uma contrapartida por parte das empresas junto aos bancos. Como é que funcionam essas regras no caso do Pronamp? Bom, os objetivos básicos do Pronamp, primeiro, é você trazer essa ajuda financeira para os pequenos empreendedores. E aí, também, além disso, tem um objetivo de preservação do número de empregos. Então, uma das condições para a tomada desse crédito é justamente você ter, durante 60 dias, a partir da assinatura do contrato, do empréstimo, você manter o mesmo número de empregados que a empresa tinha ao final do ano anterior, né? Digamos, 31 de 12 do ano anterior, ela tem que, na assinatura, ela tem que manter esse número de empregados durante 60 dias. Secretário, hoje o Brasil conta com quase 20 milhões de negócios, incluindo aí os microempreendedores individuais, as pequenas empresas. Qual é o impacto desse setor na economia do país? E por que é necessário pensar políticas públicas específicas para essas empresas?
Luciano, hoje em dia, se você olha o total de empresas no Brasil, essas empresas de micro e pequeno porte, elas correspondem a em torno de 99% das empresas no país. Esse segmento contabiliza em torno de 55% a 60% dos empregos formais. Daí a gente está vendo a importância desse segmento. E em torno de 27%, 29% do PIB brasileiro. Então, é realmente um segmento extremamente relevante. Voltando aqui às condições do programa, nós estamos falando de uma taxa em torno de 1,53% ao mês, né? É uma taxa acima do que foi contratado no Pronampe original, mas ela é uma taxa pós-fixada. Então, havendo uma redução da Selic, né? A gente vê as projeções do Boletim Focus prevendo já uma redução para... Hoje está em 13,25 a Selic. A gente está antecipando pelo Boletim Focus uma taxa de 10,78 final de 2023, 8% final de 2024. Então, com isso, a gente também esperaria, né, obviamente condicionado à redução da Selic, uma redução da taxa de juros. O empresário ele pode, nesta versão, pegar até R$150 mil, limitado a 30% do seu faturamento ou 50% do seu contrato social, se a empresa tiver menos de um ano. Que mais? Em relação às políticas para as micro e pequenas empresas, dada a importância desse setor, né, a gente vê essa política de crédito como parte de um pacote maior. Então, você tem aí várias ações para reduzir, por exemplo, a facilitação, né, o tempo de abertura de empresas. Alguns anos atrás, para abrir uma empresa, demorava-se quase 6 dias, né, em média. Hoje em dia, o tempo de abertura tem em torno de 1 dia e 7 horas. Né? Então, realmente foi uma redução muito grande, sendo que em torno de 60% a 61% das empresas são abertas em menos de 1 dia. Então, acho que esse é um dado muito importante. E, finalmente, nesse pacote aí de melhorias do funcionamento das pequenas e microempresas, existe também hoje, a partir de janeiro do ano que vem, os MEIs vão poder emitir nota fiscal de serviço de maneira padronizada no Brasil inteiro, utilizando o site da Receita Federal, ou mesmo aplicativo, né, no celular. E aí, com isso, ela não teria que emitir qualquer outro documento fiscal municipal. Então, facilitação tanto do ponto de vista de criação da empresa, funcionamento da empresa e crédito. Bem, nós conversamos então agora ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, a gente agradece muito a sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. E para dar mais detalhes sobre essa nova fase do Pronampe, nós produzimos uma reportagem. Vamos ouvir. Há 11 anos, o educador físico e nutricionista Eduardo Lustosa decidiu comprar uma academia em Brasília. Hoje, emprega 70 colaboradores em 3 unidades. Para continuar crescendo e investindo em melhorias, Eduardo vai contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas